Cotas, um termo simples com apenas 5 letras, mas com um propósito de impacto abrangente em toda a sociedade. Em resumo, a política de cotas é uma estratégia adotada por instituições, sejam elas públicas ou privadas, com o nobre intuito de promover a inclusão e igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados. Esses grupos podem incluir minorias étnicas, sociais ou raciais, entre outros. Essa medida reserva uma parcela de vagas de instituições de ensino no mercado de trabalho e em programas de diversos indivíduos para pertencentes a estes grupos. Os critérios podem variar, indo desde a raça, etnia, renda, gênero até deficiências, entre outros. O objetivo primordial das cotas é combater desigualdades sistêmicas e fomentar a diversidade, oferecendo oportunidades que, de outra forma, seriam mais difíceis de alcançar para aqueles que enfrentam obstáculos históricos. Contudo, inúmeras questões podem surgir, como quais critérios são adotados para ingressar em uma instituição de ensino como cotista. Ou como a nota do Enem com cotas pode ser utilizada para meio de acesso. Qual é a percepção da sociedade acerca das políticas de cotas? A lei de cotas de fato conseguiu alcançar o seu objetivo de reparação histórica? Outros países também adotam políticas similares de cotas? Neste documentário, abordaremos essas e outras questões. Juntos, exploraremos aspectos essenciais dessa temática e você encontrará respostas para essas indagações. Preparado para embarcar nessa jornada de conhecimento e reflexão? Vamos começar? Vamos começar. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me tomo. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, eu permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Oi, filha, tudo bem? Oi, mãe, tudo bem? Tudo que você tá fazendo? Tá estudando? Sim, estou estudando. Preciso passar no vestibular e realizar meu sonho. Ai, é tão bom ouvir isso. Ter uma filha tão estudiosa. Eu sei que não é fácil. Mas você vai conseguir, né? Você é capaz. Ai, obrigada, mãe. Eu sei que não está sendo fácil para a senhora sustentar a casa sozinha, mas é só uma fase. Ai, Carol. Eu sei que você tem grandes sonhos. E você vai realizar. Todos eles. Mas, sinceramente, não tô no ponto de pagar todas as contas sozinha. Acho que você precisa considerar arrumar um emprego. É difícil, sabe? Eu sei que isso é difícil, mãe. Eu não estou ignorando essa responsabilidade. Eu fiz uma entrevista de emprego e estou aguardando uma resposta. Só que eu tenho que pensar no meu futuro também. Eu acredito que a educação é a chave que pode mudar nossas vidas. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou te deixar estudando aqui e vou lá fazer a gente, tá bom? Oi, mãe. Estou indo fazer a prova do Enem, tá bom? Vou me apressar para não me atrasar. Boa sorte, minha filha. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus quiser. Vou lá.
Ei, Carol, você viu? As notas do Enem saem hoje. Você já viu a sua nota? Você já viu sua nota, Carolzinha? Ainda não, vou ver agora. Isso, olha mesmo. Eu tirei uma nota maravilhosa e consegui alcançar a média para passar em medicina na UFES. Nossa, que ótimo, Catarina. Eu fico muito feliz por você. Eu espero que eu consiga passar também. Ai, sim. Meu Deus. O que foi? Nossa, sua nota foi muito baixa. Desse jeito você nunca vai conseguir cursar farmácia. Olha só, se preocupa não. Já tava bem na sua cara que você não ia conseguir mesmo. Eu posso te dar uma dica? É melhor você ouvir o que sua mãe diz e arrumar um trabalho. Olha só, vamos, Catarina. Não vamos perder nosso tempo com essa daí. A luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, dói. Oi, Carol, como você tá? Oi, Miguel. Pra ser sincera, eu tô meio mal. Sério? Por quê? O que aconteceu? Minha nota dá uma amiga. Minha nota do Enem foi baixíssima. Não alcancei a nota pra cursar farmácia. Ah, amiga, eu sinto muito por isso. Mas você já se inscreveu no SISU com as cotas raciais e sociais? Lá você tem uma chance de conseguir cursar um curso superior como cotista. Sério? Mas o que são as cotas? As cotas são medidas que visam facilitar o acesso de pessoas negras, pardas ou indígenas ou que estudar em escola pública a cursar uma faculdade. Isso gera uma chance igual para todos. Ai, que ótimo, Miguel. Vou escrever minha nota com cotas agora mesmo na SISU, então. É isso mesmo, Carol. Faça isso. Você vai conseguir. Obrigada. Não acredito! Mãe, corre aqui! Como é que tá? Tá tudo bem? Mãe, olha isso! Eu consegui ingressar em farmácia em uma universidade federal. Graças às cotas que eu apliquei a minha nota do Enem. Ai, Carol, parabéns! Tô muito orgulhosa de você. Eu sabia que você ia passar. Você vai ser uma grande farmacêutica, Ai, filha. obrigada. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve. A história da Carol é apenas um exemplo que criamos para ilustrar como as cotas se aplicam no dia a dia das pessoas. Mas afinal, como funciona a política de cotas? A legislação atual prevê que 50% das vagas em instituições públicas sejam reservadas para cidadãos abrangidos pela lei de cotas, enquanto os outros 50% são destinados à ampla concorrência, ou seja, às pessoas sem direito às cotas. Desses 50% das vagas reservadas, 25% são destinados a estudantes com renda familiar bruta total inferior a um salário mínimo e meio. E os outros 25% a estudantes com renda familiar bruta total superior a um salário mínimo e meio. Além disso, as vagas mencionadas anteriormente são divididas proporcionalmente entre pessoas pelas cotas raciais, como pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência, no estado em que a instituição pretendida está localizada. Nas universidades e institutos federais, além da autodeclaração, o candidato deve passar por uma entrevista com a banca examinadora,
para comprovar a veracidade da autodeclaração. No entanto, essa abordagem levanta desafios de objetividade na definição de critérios para identificar pessoas pardas e a subjetividade dos examinadores causou injustiça e até fraudes. Quanto ao ingresso no ensino superior, na maioria das universidades, o candidato deve realizar o Enem ou vestibular da própria instituição. Após a divulgação das notas, o aluno se inscreve no sistema de ingresso. Para universidades e instituições públicas, o SISU é frequentemente usado para a seleção dos alunos, como vimos na história da Carol. Universidades particulares usam o ProUni e no Espírito Santo, o programa Nossa Bolsa concede bolsas em instituições privadas do Estado. Em ambos os casos, os candidatos que se encaixam em critérios de cotas aplicam suas notas do Enem. O sistema de cotas raciais teve início na Índia, na década de 30. Está presente na Constituição do país desde 1949. As cotas são obrigatórias em todos os serviços públicos da Índia, incluindo instituições do ensino superior. Os atuais beneficiários das políticas de ações afirmativas da Índia são chamados de Dalits, considerados a casta mais baixa do país, representando 15% da população. Em 1950, apenas 1% dos Dalits possuíam curso superior. Em 2005, esse percentual saltou para 12%. Ao redor do mundo, diversos países adotam um diferente sistema de cotas para incluir populações vulneráveis e excluídas na educação, no serviço público e na política. Isso inclui a Nova Zelândia e os Estados Unidos. A África do Sul passou por anos de segregação racial durante o Apartheid. A Austrália e o Canadá com cotas e a Colômbia com cotas para negros e indígenas nas universidades. No Brasil, a implantação das cotas em universidades públicas teve um início nos últimos anos no mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, mas continuidade durante o governo de Lula. Mas foi em apenas 2012, durante o governo de Dilma Rousseff, que a lei de cotas foi oficialmente sancionada, garantindo tudo o que detalhamos anteriormente. A presidenta Dilma Rousseff assinou há pouco o decreto que regulamenta a lei de cotas das universidades federais. A repórter Aline Barcelos está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. A lei prevê que as universidades federais e os institutos técnicos reservem pelo menos metade das vagas para estudantes cotistas. A distribuição vai levar em conta critérios como a renda e a raça do candidato. 25% das cotas serão reservadas para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e que tenham feito o ensino médio na rede pública. O restante será destinados para negros, índios e pardos. A raiz da implantação da política de cotas no Brasil remonta à história do país. O Brasil foi colonizado por europeus e os indígenas e negros trazidos da África foram submetidos a diversas ações desumanas, como a escravidão, que afetou especialmente os negros. Mesmo após a abolição oficial da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, os negros continuaram enfrentando o racismo estrutural e a falta de assistência do Estado para sua ressocialização e plena cidadania. Essa história serve como um dos principais argumentos para os defensores das cotas, que vê a necessidade de reparar as desigualdades históricas e o racismo que persiste até hoje, inibindo as oportunidades para pessoas de pele negra. Meu nome é Josilene Neri, eu tenho 36 anos. Meu nome é Tainá, eu tenho 24 anos. Meu nome é David, eu tenho 23 anos. Eu sou formada em Letras Vernáculas, que é letras com o estudo das literaturas em língua portuguesa, brasileira, africana e portuguesa. Eu também fiz Língua e Literatura Espanhola na Faculdade de São Paulo, a Faculdade Metropolitanas Unidas. E também sou formada em teatro, sou técnica em teatro, me formei aqui na PAFI, que é uma escola de arte que tem em Vitória. Eu fiz pós-graduação também em
psicopedagogia clínica, eu nunca atuei, assim também como eu nunca atuei em língua espanhola. Eu só fiz o curso, mas continuo lecionando língua portuguesa desde sempre, que é uma área que eu gosto muito. E tô na área de artes visuais, né? Na UFES, terminando o curso já. E pretendo dar aula como professora, atuar como professora de arte. Gosto muito da educação, é um desafio, mas eu sinto que é onde, se alguma mudança puder acontecer, é na educação. E além disso, eu também sou grafiteira. Então trabalho com educação e produção artística, mais voltada para a arte urbana. Eu também estou no curso de artes visuais e, assim como a Tainá, eu também pretendo seguir na área da educação, né? E eu também não dispenso fazer uns trabalhos por fora, de ilustrar. Eu adoro ilustrar cenas cotidianas que fazem as pessoas lembrarem da infância, aquela infância dos anos 80, dos 90, as brincadeiras na rua. Eu tenho uma história assim, meio sensacionalista, mas que eu não costumo contar muito, não. Eu sou do interior da Bahia, interior, bem zona rural. E sou de uma família de 10 irmãos. E desses 10 irmãos, só eu concluí o ensino médio. Portanto, só eu também ingressei na universidade. Eu sempre estudei escola pública, do fundamental até o médio. Quando eu comecei o 3º ano do ensino médio, eu fiz o cursinho pré-vestibular Universidade para Todos, que é um cursinho promovido por uma política pública do governo federal, em parceria com o governo estadual. E eu estudava à tarde e à noite eu fazia o cursinho para todos, que também tinha preferência para alunos negros e exclusivamente para alunos oriundos de escola pública. Eu acredito que essa primeira oportunidade, já vinda de uma política pública para pessoas negras, foi extremamente relevante para que eu conseguisse ingressar na universidade. No raio que eu morava, lá na Bahia, tem 3 universidades públicas. A Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Estadual da Bahia e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E eu consegui passar nas 3. Inclusive, 2 delas uma colocação muito boa. Na UESB, em 2º lugar, e na UNEB, que foi a que eu cursei, em 3º lugar. Então, eu acredito que, para mim, as cotas foram fundamentais, porque quando a gente é oriundo de escola pública, quando a gente vem de uma família que não é letrada, o nosso acesso ao conhecimento ele é diferente. Então, para mim, foi extremamente importante. Eu acho que as críticas contra as cotas vêm de um pouco de falta de letramento racial e de história do Brasil. Porque se a gente estuda um pouquinho, basicamente, a história do Brasil, a gente vai ver que nós somos fundamentados na desigualdade de tratamento. A gente vem de um país que simplesmente explorou o trabalho, a mão de obra dos povos escravizados e no final da escravidão não deu oportunidade alguma para que essas pessoas se inserissem dentro do mercado de trabalho, se inserissem dentro do ramo educacional com o mínimo de equidade. Então, para mim, cotas é reparação histórica, sim. E ela é necessária para que a gente tente diminuir o abismo que separa brancos e negros no Brasil. E a gente não precisa nem correr muito para a gente perceber. Se você olhar, por exemplo, para essa escola, olha o corpo de professores, quantos são negros retílicos. Então, eu acho que é falta de letramento racial, é falta de empatia também. Vocês entraram na política de cotas? Conta pra gente brevemente como foi esse processo. No meu caso, sim, entrei por PPI e escola pública, né? Uma modalidade aí de ação afirmativa. E você fica bem em crise, assim, né? Sobre a sua identidade racial, até porque é uma coisa que a gente não debate. Eu comecei a debater sobre isso quando eu entrei na faculdade. E aí você vai pensando, né? Será que eu tenho esse direito? Será que eu não tenho? E você fica pensando na sua história de vida, o que baliza isso, né? Se a sua identidade ela vai ser reafirmada pela sua ancestralidade ou pelo preconceito que você pode ter sofrido. E às vezes é meio violento você se afirmar pela violência. Bom, eu entrei por cotas
de escola pública e cota de renda. A gente sabe que tem uma grande diferença na educação pública e educação privada, né? Então, as oportunidades que uma pessoa que estuda numa escola, posso citar nomes? Escola tipo Darwin, AP, não é a mesma oportunidade que uma pessoa que estuda em escola pública vai ter de acesso mesmo à educação, informação. A questão do dinheiro também, ela também influencia bastante, porque às vezes a pessoa mora longe da escola, aí precisa faltar muito porque não tem dinheiro para passagem de ônibus. Então, eu acho esse tipo de cota de questão de renda é uma coisa muito importante também para dar acesso às pessoas ao direito, que a educação é um direito constitucional, né? Então, é isso. A gente parte do pressuposto que a meritocracia é um fracasso, uma falácia, né? Principalmente num país como o nosso, que é um país que foi colonizado e sofre até hoje os efeitos da colonialidade. Então, é muita história que aconteceu para a gente viver a sociedade que vive hoje. Muita injustiça aconteceu para que hoje o Brasil seja da forma que é. E se você for... Tem gente que critica, né? Fala que não tem que ter cotas raciais, porque se você for olhar, a cota por renda já daria conta dessa população preta que também está marginalizada. Mas eu discordo imensamente dessa afirmação, porque o preconceito no Brasil ele não acontece apenas pela via da classe. E o preconceito racial, o racismo, ele estrutura tudo. Silvia Almeida, né, tem um livro chamado Racismo Estrutural, e aí a gente pode debater sobre como o sistema educacional é estruturado no racismo, o sistema das famílias é estruturado no racismo, as instituições são estruturadas pelo racismo. Se a gente for olhar na educação, qual que é a taxa de evasão nas escolas, né? Quem vai conseguir completar a educação básica? Se você for olhar entre as diferenças entre pessoas pretas e pessoas brancas, homens e mulheres, quem às vezes tem que sair da escola para poder ajudar em casa, para trabalhar, e não consegue. Quem nem conseguiu entrar na escola, quem tá morando na rua. Quem tá morando na rua? Quem tá morando nas periferias? Aí você vai olhar, por exemplo, para a história, né? Fala assim, não, a escravidão já foi abolida, né? É isso aí, é o passado, agora estamos em outros momentos. Não mesmo. Se você for estudar, você percebe. Escravidão abolida oficialmente, não pelas mãos de Isaura, né? Da princesa lá de... Princesa Isabel, errei o nome. Não abolida por Isabel, mas por muita resistência do movimento preto, do movimento indígena no Brasil. Aí tá, século XIX. Século XX, a elite acadêmica do Brasil, o papel da elite acadêmica era definir qual que era a sociedade brasileira, agora que temos essa população livre. E aí, teorias extremamente racistas, teorias pseudocientíficas tomam conta do Brasil nesse momento. Pessoas como Silvio Romero, Nina Rodrigues vão produzir teorias, por exemplo, Silvio Romero vai falar que daqui a tanto tempo não vai mais existir pessoas negras, porque o DNA branco é superior. Então o gene negro ele vai sumir daqui a algumas gerações. Ou Nina Rodrigues, que fala sobre a teoria da degenerescência da miscigenação, onde quanto mais miscigenada uma população por conta do DNA negro, mais criminosa, burra e baixa é a condição humana daquela pessoa. Então, essas pessoas, elas são homenageadas até hoje. A Nina Rodrigues tem um hospital com o nome dele na Bahia.
Então é para pensar como é que a nossa sociedade foi formulada completamente através do racismo, completamente através da exploração racial, através da desigualdade social. Então, a gente não consegue partir da meritocracia, de fato, não dá. A política de cotas gera debates acalorados, com defensores e opositores apresentando diferentes argumentos. Alguns relatam que no Brasil existe uma democracia racial, citando teorias como a de Gilberto Freire em seu livro Casa Grande e Senzala. Outros até dizem que a política de cotas pode afetar a qualidade de ensino. Por muitas pessoas, é que a política de cotas pode afetar a qualidade do sistema de ensino. Você concorda com essa afirmativa? Não teria como discordar mais, porque você dentro da universidade você vai perceber, inclusive, quem é que está se dedicando. Porque, na minha experiência, pelo menos, né? Eu estudei com cotas raciais tanto no Instituto Federal do Espírito Santo quanto na universidade. E no Instituto, a gente escutava muito isso, de professores, de pedagogos, de que os cotistas tinham dificuldade. Só que eu percebia que a galera se dedicava muito, assim. A galera se dedicava, eu me dedicava muito, eu estudava à tarde, ia de manhã para a biblioteca para ficar estudando para as provas. E aí, só que a base que eu tive é muito diferente da base da galera. A galera estudou no Darwin, no Monteiro, Monteiro Lobato, inclusive, outro racista da história. Mas tem outra forma de educação. Eles foram educados desde o início para aprender a marcar X nas provas. A gente não. A gente teve outra experiência. E aí, o que acontecia é que eu tirava 2 numa prova. E aí, a minha amiga que nem tinha parado para estudar, assim, sabe? Só chegou ali um pouquinho mais cedo, deu uma olhada na lista, assim, fazia a prova com muita facilidade. Então, a culpa não é do sujeito. A culpa é uma questão coletiva. Então, não dá para falar o sistema de ensino vai perder a qualidade por conta do sujeito. O sistema de ensino já é precário. A política já está mal feita. A política tem que ser refeita. Os conteúdos da educação têm que ser reelaborados. Eu acho que é muito do campo da hipótese, pode. Eu acho que a gente deve se fundamentar em pesquisas. É só observar se os números subiram, se os números desceram. Não tenho esse conhecimento, não fiz a pesquisa de casa. Mas eu acredito que isso é mais uma desculpa dos racistas que não suportam ver o negro acessando outros lugares, que até então foi dos sobrenomes com o nome de macarrão e vinho, que mais tem aqui no Espírito Santo, inclusive. Então eu acho que isso parte de um preconceito, eu acho que isso parte de um status quo sendo ameaçado, não de uma verdade. Que os números mostrem. No entanto, é importante ressaltar que a maioria das pessoas defende a existência da política de cotas. Uma pesquisa realizada por nossa equipe mostrou que 80% dos participantes são a favor da política de cotas como uma medida de promover a igualdade e oportunidade, enquanto apenas 20% responderam de forma contrária ou incerta em relação ao assunto. Dentre os participantes, 38,2% se identificaram como brancos, 32,4% como pardos e 29,4% como negros. Além disso, 62,9% afirmaram ser a favor da política de cotas, tanto para critérios raciais quanto socioeconômicos, enquanto 25,7% defenderam a política de cotas apenas com base em critérios socioeconômicos. Para aprofundar ainda mais o debate, conversamos com pessoas de diferentes universidades, tanto federais quanto particulares, para ouvirmos suas perspectivas sobre o assunto. Oi, gente, estou aqui com a Vitória, aluna do curso de Psicologia na UFES. E eu quero saber, Vitória, você é a favor das cotas raciais e sociais? Se sim, por quê? Sim, eu sou a favor das cotas. Eu não tenho muito o que falar, mas uma coisa que eu posso deixar bem claro, se eu estou aqui hoje por conta das cotas, então eu sou super a favor dela.
Opa, bom dia pessoal aqui da Escola Jesus Cristo Rei. Estamos fazendo uma parte do trabalho sobre cotas raciais. Eu trouxe aqui um professor da Pio 12 e queria saber a opinião dele. Você é a favor das cotas? E sim, o porquê que você é? Tudo bem, bom dia. Obrigado primeiramente pelo convite, né? Eu acredito que toda a questão social ela é importante para poder oportunizar o ensino superior e o conhecimento para as diversas camadas da população. Então, certamente, universalizar o ensino é algo proveitoso não só para quem recebeu o ensino, como para toda a sociedade que vai depois colher os frutos desse aprendizado, desse novo conhecimento, dessas oportunidades. Tá bom? Obrigado. Com a Marta, coordenadora do curso de Direito, eu vim fazer uma pergunta muito importante para ela. Marta, você é a favor das cotas raciais e sociais? Se sim, o porquê? Então, foi boa a pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam se você é a favor, o que você acha das cotas raciais. Eu sou a favor das duas. Eu acho que existe aí uma necessidade de reparação histórica para os negros, que ainda o Brasil é um país racista. Eu acho que a gente tem que tentar oportunizar mais chance de igualdade, mas a gente vê que, principalmente nas regiões periféricas, independente da sua cor, é mais difícil acessar, é mais difícil se desenvolver academicamente. Então eu sou a favor aqueles alunos de rede pública, aqueles alunos vindos de família de renda baixa terem acesso. Então eu sou a favor de ambos. Eu acho que isso traz uma igualdade efetiva, melhora a qualidade do nosso país. Muito obrigada, Marta. Nada. E agora eu cheguei para falar de outro ponto muito importante sobre a política de cotas, porque pensar na duração dessa política pública é crucial, considerando que a criação das cotas visava abordar preconceitos étnicos, raciais e deficiências no sistema de educação. À medida que esses problemas são resolvidos, a necessidade de cotas pode evoluir com o tempo, abrindo espaço para uma sociedade mais igualitária. De acordo com a nossa pesquisa, 28,6% dos entrevistados acreditam que a política de cotas deve ser considerada uma medida temporária, enquanto 57,1% afirmam que ela deve ser mantida de forma permanente, não de forma paliativa. Essa divergência de opiniões levanta uma questão fundamental sobre a natureza das cotas e seu papel contínuo na promoção da igualdade e inclusão. Essa discussão sobre a temporalidade na política de cotas é uma reflexão importante para a sociedade e os formuladores de políticas públicas. Você acredita que as cotas devem ser medidas paliativas ou devem ser permanentes? Eu acho que ela deve ser uma medida paliativa, mas isso não significa que vai acontecer em 10, 20 anos. Eu acredito que ela é uma medida que deve ser mantida a longo prazo para que, digamos assim, se torne mais orgânico a inclusão da pessoa negra e da pessoa preta dentro da universidade. Porque não é algo que acontece da noite para o dia. Porque se a gente ver um pouquinho, estudar um pouquinho as pesquisas que falam sobre essa questão das cotas, muitos jovens negros conseguem ingressar por conta das cotas, mas poucos conseguem permanecer. Porque existe a política de inclusão, mas as políticas de permanência ainda não são suficientes. Muitos ingressam, mas poucos concluem, o que é muito complicado. A gente tem trabalhar e estudar, porque geralmente a pessoa negra tem que conciliar trabalho e estudo, e é muito difícil você conseguir focar. As grades curriculares, os horários são difíceis, a UFES mesmo. A UFES tem uma grade muito complexa. Às vezes é fácil de entrar, mas é difícil de sair. Então eu acho que não é para sempre, mas eu acho que ela deve permanecer durante muito tempo, pelo menos algumas gerações, até a gente quebrar ciclos. Porque eu acho que as cotas servem para a gente quebrar ciclos. Assim como eu quebrei o ciclo da minha família. Eu sou a primeira a entrar na universidade. A minha sobrinha está me acompanhando. Então eu acho que é um processo que pode demorar 1, 2 gerações. As cotas estão aí como uma política de ação afirmativa, né? Uma das políticas de ação afirmativa, existem várias. E, em tese, seria até esse momento que acontece um equilíbrio. Porém, eu acredito que a cultura, ela demora muito para mudar.
demora muito. Eu não sei quando a gente veria essa mudança de não existir mais racismo. Eu acho que se a gente chegasse num momento onde não existe racismo, aí sim, aí a gente poderia estar todo mundo... E ainda assim, ainda tem a desigualdade social, ainda tem a desigualdade de gênero. Então, eu acredito que as ações afirmativas, numa utopia, a gente poderia, sim, chegar num momento onde elas não são mais necessárias. Mas a gente não vive uma utopia. A gente vive a realidade. A dura realidade. Então, é isso. Se a gente não vivesse numa situação tão complicada, sim, não é nossa realidade. E é aquilo que é aquela frase que a gente ouve, né? Educação é a base de tudo. Então, a gente tem que começar a mudança pela educação. Então, pra gente mesmo desconstruir isso tudo leva um tempo. E aí, depois disso, a gente tem que trazer isso pra escola, pra desconstruir os alunos. E é mais um tempo que a gente leva. Mais um dia a gente chega lá, né? Afinal, após uma década da implementação de política de cotas, podemos dizer que ela conseguiu cumprir o seu objetivo de preparação escolar? Por um lado, podemos afirmar que sim, se considerarmos o aumento significativo do número de pessoas negras, pardas, indígenas, de baixa renda ou oriundas de escolas públicas. Ingressando nas universidades, os números falam por si. De 2013 a 2019, houve um aumento notável de 205% nesse grupo, demonstrando um progresso notável na inclusão dessas comunidades. No entanto, por outro lado, ainda existem desafios consideráveis a serem enfrentados. O combate ao racismo e a melhoria da qualidade da educação pública no Brasil continua sendo metas inacabáveis. Portanto, a conclusão é que, embora tenhamos avançado, ainda há uma necessidade premente de mais políticas públicas e ações voltadas para a conquista plena de igualdade e reparação histórica. Por fim, concluímos que não podemos ignorar os desafios que persistem como necessidades contínuas de combater o racismo e melhorar a qualidade de educação pública. É fundamental reconhecer que as cotas são uma medida necessária, mas não o suficiente por si só para solucionar problemas profundos e enraizados na sociedade brasileira. Portanto, a questão das cotas é complexa e multifacetada. A política de cotas é um passo positivo na direção da igualdade. Mas, como destacado no desenvolvimento anterior, ainda há um longo caminho para percorrer para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. É um desafio contínuo que requer esforços em várias frentes, não apenas no ensino superior, mas também na erradicação do racismo e na melhoria da educação pública no Brasil. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida